Olá, pessoal! Boa tarde, sejam todos bem-vindos para a nossa aula de hoje. Eu sou a professora Alta Teixeira Leite e estaremos trabalhando com vozes verbais. Oh, professora, mas verbos têm vozes? Sim, vozes têm verbos, sim. Então, verbos têm vozes, sim. Vamos verificar como isso se dá? Bom, qual que será o nosso objetivo da aula de hoje? Então, nós vamos buscar compreender, a partir das vozes do verbo, a diferença entre função sintática e relação semântica do sujeito e do objeto na sentença. Vamos identificar as vozes verbais e perceber a intencionalidade no uso das vozes verbais. Porque dentro da nossa intencionalidade, nós descobrimos qual é a intenção. E como que nós vamos descobrir a intenção? Através do modo verbal. O modo verbal é como o verbo se expressa, indicando a intenção do falante. Eles são divididos em três: indicativo, subjuntivo e imperativo. No indicativo, nós temos uma ação que manifesta uma certeza. Ela pode ser na negação, afirmação, no passado, no presente ou no futuro. No subjuntivo, ele expressa uma ação que manifesta desejo, hipótese, possibilidades, dúvidas. Já o imperativo é uma ordem. Ele sempre nos dá uma ordem, ou, se não quisermos tratar como ordem, ele pode ser um pedido. Vire à direita, vire à esquerda, vá em frente, olhe, pare, escute. Então, nós vimos aqui que os modos verbais são esses. O indicativo é uma certeza, que eu posso dizer para vocês que eu estou cansada. Sim. Subjuntivo. Se eu tiver dinheiro, comprarei um bolo. Imperativo. Vire à direita e dobre à esquerda. Então, acabamos de ver os modos verbais. Agora, nós vamos no conteúdo que nós vamos estar tratando hoje, que serão os verbos. Eu vou citar uma frase para vocês. Vim, vi, venci. Deu conta do recado? Com certeza. Por que é que deu conta do recado? Porque devido à importância do verbo e à classe de palavra por excelência indispensável para a minha articulação e expressão do conhecimento, eu consegui entender a mensagem. Vim, vi, venci. Então, a definição de sentença ou oração depende de que haja verbo. Porque se não tiver um verbo, como que eu vou defini-la? E quando eu quero me encontrar dentro de uma oração? Eu peço para vocês, localizem quantos períodos há nesta oração. Como que vocês vão localizar? Através dos verbos. Dependendo da quantidade de verbos que haja na oração, será uma quantidade de período que nós teremos. Vamos ampliar os nossos conhecimentos aqui com as formas nominais. Então, nós vamos ver que para cada uma dessas três formas nominais, o meu verbo terá a terminação. Particípio, ado, ido, gerúndio, endo, infinitivo, ar, ir, ar. Como já é um conteúdo que nós já conhecemos, já vimos, não vou me alongar mais sobre eles, ok? Mas vamos no que nos interessa, que é nosso foco hoje, né? A nossa aula hoje está focada em vozes verbais. Então, primeiro nós vamos ver qual é o conceito de voz verbal. Vamos conhecer a voz ativa, a voz passiva e a voz reflexiva. O conceito nos diz que as vozes verbais dizem respeito à relação que se estabelece entre o sujeito do enunciado e o verbo ao qual está ligado. Essa relação ajuda a definir não só o significado do enunciado, mas também o foco e a entonação que eu quero dar. Vamos aqui para essas divisões. Primeiro, nós temos três vozes
como eu já disse anteriormente, e como que elas se dão, como que eu vou identificá-las. Quando eu digo voz ativa, a própria palavra ativa já nos dá a ideia de atividade, de alguém que está fazendo alguma coisa. Dentro da voz passiva, então, nós vamos ter um sujeito que pratica a ação. E esta ação, ela vem expressa pelo verbo. Paula fez o desenho, Paula comeu o bolo, Paula trabalhou. Então, o verbo está ali. Na voz passiva, o sujeito já sofre a ação expressa pelo verbo. Olhe lá, o bolo foi feito por Paula. Então, o bolo sofreu a ação de ter sido preparado, ter sido feito pela Paula. Na voz reflexiva, nós já vamos ter o quê? Uma ação simultânea. O meu sujeito, ele vai praticar a ação e vai sofrer esta ação. Exemplo, Amanda maquiava-se calmamente. Dentro da voz passiva, nós temos a sintética e a voz passiva analítica. A voz passiva sintética é formada por um verbo transitivo direto ou direto e indireto, na terceira pessoa do singular ou do plural, mais o pronome ser apassivador. Exemplo, praticaram-se boas ações. Voz passiva analítica é formada pelo verbo auxiliar, ser ou estar, mais o particípio de um verbo transitivo direto ou direto e indireto. Tá, bom. Então, nós já vimos lá o que é voz ativa, voz passiva, voz reflexiva. Eu disse para vocês que tinha mais uma, que no final nós iríamos tratar dela. Então, nós vamos tratar dela agora. Será a voz recíproca. Quando é que ela se dá? Isso acontece quando o verbo reflexivo indica reciprocidade, ou seja, quando dois ou mais sujeitos praticam a ação ao mesmo tempo e também são pacientes. Exemplo, eu, meus irmãos e meus primos damos-nos muito bem, ou bastante bem. Neste quadro nós temos distribuído, assim, de forma para ficar mais claro para vocês, que a voz ativa, eu vou ter um sujeito, a gente. Então, eu tenho um sujeito, mais um verbo transitivo direto, mais o objeto direto. Na voz passiva, eu tenho um sujeito paciente. Esse sujeito paciente se divide em analítica e sintética. A casa foi vendida. Sintética, vende-se a casa. Voz reflexiva, sujeito, agente, paciente. Eu tenho um sujeito, mais o verbo e mais um pronome. Chegou a hora de nós testarmos os nossos conhecimentos. Vamos lá para um breve e delicioso quiz, trabalhar o que nós conseguimos compreender nessa aula de hoje. Vocês terão alguns minutos para acessar o endereço que está aqui e realizar as atividades. Pessoal, dentro do nosso objetivo da aula de hoje, espero que vocês tenham compreendido e, caso haja dúvidas, eu estarei sempre à disposição para que possamos fazer uma retomada. Então, nós ampliamos o nosso conhecimento sobre os verbos a partir da definição e funções exercidas. Estudamos as vozes verbais, a voz ativa, a voz passiva e reflexiva. E realizamos as atividades no quiz no U8. O descritor que nós trabalhamos hoje foi reconhecer diferentes formas de tratar uma informação na comparação de texto que tratam do mesmo tema em função das condições em que ele foi produzido e daquelas que será recebido. Pessoal, foi um prazer imenso estar com vocês. Espero que tenham gostado da aula de hoje. Se ficaram algumas dúvidas, eu estou sempre à disposição. Um beijo no coração de todos e obrigada!